eu mandei para as nossas palestrantes e é exatamente esse o meu sentimento. É a dupla Girl Power, entendeu? São duas queridas, duas advogadas que eu tenho profundo respeito e admiração, duas ibedermanas minhas. Então, assim, levo as duas no coração com enorme carinho e profunda admiração. Renata Cisne é uma advogada do Distrito Federal, aguerrida, presidente da Comissão de Relações Governamentais e Institucionais do IBDFAN Nacional. Líbera, uma advogada aguerrida, uma professora do Mato Grosso do Sul, nossa presidente do IBDFAN-MS. Ambas fazem parte do grupo de estudo e trabalho sobre alienação parental, que nós, ao final, vamos darmos até uma pincelada sobre esse grupo de trabalho e sobre a pesquisa que eles estão realizando. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês duas palestrantes, a todos aqueles que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando na nossa terceira palestra. Agradeço muitíssimo. Não teríamos esse sucesso se vocês não estivessem conosco aqui, uma segunda-feira, 8 horas da noite, dedicando o tempo de vocês a ouvir e debater sobre o tema. Meninas, é com vocês, porque hoje a noite é de vocês e eu quero ouvi-las. Renata, por favor. Boa noite, um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer muito o convite da UAPA. Vejo vários colegas queridos, pessoas queridas, que vêm caminhando juntos, né, no estudo desse tema, no debate desse tema. Esse convite surgiu como até um presente de aniversário. Quando a Bruna me ligou, ela falou: Renata, você pode falar no dia 24 de agosto? Eu falei: olha, meu aniversário, dia 24 de agosto, já veio como presente. Mas, como a gente quer comemorar no dia do aniversário, eu falei: pode mudar a data? E ela mudou para o dia 17/8. Então, estou aqui hoje à noite com vocês, recebendo o meu presente de aniversário antecipado, que é conversar, debater, ter essa troca tão necessária e tão importante sobre a lei da alienação parental. Essa conversa tem sido cada vez mais necessária e nós estamos nos dedicando realmente a essa temática, a esse tema, e o IBDFAN tem nos proporcionado encontros e discussões bastante importantes para que a gente possa entender, nesses 10 anos da lei da alienação parental, o que teve de bom, o que precisa ser melhorado, o que foi ruim. Nós precisamos realmente nos deparar sobre, nos confrontar com o exercício dessa lei, de que forma ela vem sendo aplicada, de que forma, onde o texto dessa lei pode ser melhorado. E essa conversa que eu quero ter com vocês hoje à noite, eu e Líbera. Então, eu tenho certeza que essa noite será uma excelente oportunidade para nós aprimorarmos nosso olhar sobre a lei da alienação parental e sobre sua aplicação. E a minha intenção inicial é contextualizá-los sobre essa lei. Qual é esse debate? Por que nós estamos conversando tanto sobre essa lei? Onde estão acontecendo os debates sobre ela? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que essa lei foi aprovada 10 anos atrás. E ela foi aprovada no momento de transição entre o modelo de guarda unilateral para o modelo de guarda compartilhada. Em 2008, nós tivemos a aprovação da lei da guarda compartilhada, da primeira lei, né, que se considerou a guarda compartilhada como uma possibilidade, que foi pouquíssimo aplicada, né? E por conta disso, houve a necessidade de uma reformulação do texto da lei sobre a guarda compartilhada. Em 2014, então, a guarda compartilhada ela se torna uma regra, né? A guarda lateral passa a ser exceção e a guarda compartilhada passa a ser regra. E a lei da alienação parental, em 2010, aprovada. Então, ainda nesse cenário de transição, nós temos uma pesquisa do IBGE de 2017 que fala que o número de guardas compartilhadas aplicadas no Brasil ainda corresponde a 20,9% das guardas compartilhadas. Em contrapartida, em 2014, o número de guardas compartilhadas correspondia a 7,5% das guardas aplicadas no Brasil. Então, nós estamos neste momento de transição, de uma mudança do padrão do exercício da parentalidade. É esse momento exato que nós estamos. Nesse momento que é o exercício da parentalidade com a maior participação, principalmente da figura do pai, que era aquele pai que
era meramente um provedor e uma visita, que o pai servia para pagar pensão alimentícia e para visitar os filhos nos finais de semana, após a ruptura da relação conjugal, a gente passa para um momento que nós temos mais famílias com modelos de pais participativos, de pais atuantes, de pais que cuidam também dos seus filhos. E com isso surge realmente uma necessidade de reformulação com relação às nossas leis e de que forma essa parentalidade pode ser protegida. De que forma a convivência familiar ampla, com ambos os pais e também com os núcleos familiares extensos, pode ser mantida, preservada, mesmo após a eventual ruptura da relação conjugal ou quando ela for inexistente. No meio desse clamor social, nós temos a lei da alienação parental. E é claro, uma lei que precisa ser aplicada, até mesmo porque nós ainda temos muitas resistências com relação à mudança natural do ser humano. A gente tem uma resistência natural para quando nós temos qualquer mudança de padrão de comportamento. E nesse contexto, após 10 anos da aprovação da lei da alienação parental, eu vou pegar uma colinha aqui, gente, para poder passar para vocês. Nós temos aproximadamente 15 projetos de lei em trâmite nas casas legislativas que buscam, que de alguma forma tratam sobre a lei da alienação parental. Alguns com o objetivo de alterar o texto, outros com o objetivo de dar maior visibilidade, como, por exemplo, a implantação da Semana de Conscientização sobre Alienação Parental, e outras que buscam, inclusive, a sua revogação. Então, nós temos, em média, 15 projetos de lei que, de alguma forma, abordam a temática. E dentro desses 15, é claro, é muita coisa para a gente acompanhar, eu destaco 4 projetos de lei que hoje estão em trâmite na Câmara dos Deputados e que precisam de uma atenção. Eu recomendo que vocês façam a leitura sobre os projetos de lei e, a partir daí, vocês peguem os pontos positivos e negativos para que a gente possa construir esse novo olhar sobre a lei da alienação parental. Então, anotem aí. É o PL 4.769 de 2019. É um PL de autoria da deputada Paula Belmonte. Ela veda, o objetivo desse PL é vedar a aplicação da lei de alienação parental em casos de violência doméstica ou sexual. O PL 6.371/2019, de 2019, de autoria da deputada Iracema Portela, que propõe a revogação da lei. O PL 10.182, de 2018, de autoria da deputada Gorete Pereira, que propõe nova redação ao artigo 2º e ao artigo 6º da lei, acrescentando no artigo 2º o termo, quando a gente fala de falsa denúncia, ela acrescenta o termo reconhecidamente falsa. Então, ela faz uma pequena alteração no texto. E também propõe que se evite a adoção em caráter de urgência das medidas previstas no inciso 2º e 5º, o inciso 2º e do 5º ao 7º do artigo 6º, quando houver qualquer indício de prática de abuso sexual ou crime contra criança ou adolescente. O 4º é o PL 10.712 de 2018, de autoria da deputada Soraya Santos. Esse traz uma série de alterações, de propostas de alterações para o texto da lei. Entre eles, eu até destaco assim, para a gente ver a importância da participação no debate, de levarmos as nossas experiências também para as casas legislativas, é que uma das propostas é que o prazo para apresentação do laudo psicossocial seja de apenas 10 dias. A gente sabe que, na realidade prática, isso é inviável, não existe isso. Primeiro, que a gente tem material humano para isso, né? A gente sabe como os psicossociais estão sendo demandados, cada vez mais demandados, isso os tribunais que têm psicossocial funcionando, né? Então, a gente sabe que uma proposta como essa já vai nascer morta, é uma lei que nasce morta, e é uma lei que poderia ser, um projeto de lei que poderia ser aproveitado para gerar um aperfeiçoamento, sim, da aplicação prática da lei da alienação parental. Então, nós precisamos
estudar algum desses projetos de lei, até para que a gente possa levar propostas para o aperfeiçoamento desse instituto da alienação parental. E outros, realmente, a gente tem que se posicionar, como, por exemplo, da revogação da lei que eu trouxe aqui da deputada Iracema Portela, que é recente, de 2019, do final de 2019, que ela propôs a revogação. Além desses, que eu destaquei, que estão entramente hoje na Câmara dos Deputados, tem o do Senado Federal, que é o PL 498. Esse é o PL que nós mais temos nos dedicado ao estudo, não é, Líbera? Com várias discussões sobre ele. Esse PL 498, que está em trâmite no Senado Federal, ele surge da CPI dos maus tratos, feito pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Lembra daquela CPI dos maus tratos, Magno Malta, várias pessoas escutadas? Entendeu-se em algum momento, chegou a uma discussão que a lei da alienação parental é uma lei que protege, de alguma forma, a pedofilia. A partir daí, se tem essa proposta de revogação da lei. A primeira relatoria foi para a senadora Leila, que é aqui de Brasília, e a senadora Leila, ela escutou muita gente. A senadora Leila, ela se dispôs, ela abriu o gabinete para o debate. Ela recebeu quem era contrário à revogação, quem era favorável, quem entendia que tinha que ter aperfeiçoamento, recebeu juízes, advogados, psicólogos, mães, pais. Ela abriu o gabinete dela. Ela também proporcionou 2 ou 3 audiências públicas para debater o tema. Então, ela, depois dessa análise, ela recebeu muito material. Uma vez eu estive com ela no gabinete, ela falou: Renata, isso aqui tudo é material. Então, assim, ela realmente estudou o tema. Depois que ela propôs esse debate, sempre o debate, veio um novo texto que refutava a revogação da lei, e ela propôs um texto substitutivo. E esse texto substitutivo, que hoje está em análise pela Comissão de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Então, hoje esse texto substitutivo é o texto que nós temos estudado no IBDFAN em conjunto com a Lei da Alienação Parental. Esses 2 textos é que nós estamos trabalhando para ver onde efetivamente essa lei precisa ser aperfeiçoada. Eu acho que a Líbera vai trazer bastante dessas informações para vocês, porque esse é o objetivo. Que a gente possa trabalhar esse texto, que a gente possa se aprimorar e realmente buscar elementos para ter já que vai haver um aperfeiçoamento dessa lei, para que ele aconteça de uma forma que realmente tenha uma aplicação prática e levando em consideração os diversos Brasis que existem dentro desse nosso Brasil. E não adianta eu chamar a realidade de Brasília e falar: olha, na realidade de Brasília, eu não tenho uma inversão de guarda liminar. Não existe isso. Isso, para mim, assim, eu nunca vi acontecer. Converso com os colegas de Brasília, nunca aconteceu. Não conheço um caso prático que tenha acontecido. Então, quando eu comecei, por exemplo, a debater sobre essa lei, para mim essa era uma realidade que era pouquíssimo provável. Mas eu já tive a oportunidade de ver processos em que isso aconteceu. Então, é algo que a gente não pode desconsiderar. A gente tem que ouvir também quais são as reclamações que tem sobre a aplicação dessa lei. É uma lei boa, é uma lei necessária, é uma lei importante, mas que precisa ter realmente essas barreiras para que não haja uma má aplicação que gere um prejuízo para a criança e para o adolescente. É uma lei que tem que ser, acima de tudo, uma lei protetiva, uma lei que gere uma proteção para a criança e adolescente. A gente tem que sair dessa discussão de gênero com relação à lei da alienação parental e começar a buscar o foco dela, a realmente buscar quem ela precisa resguardar e de que forma quem ela busca resguardar está sendo resguardado ou não. Então, isso tudo a gente precisa ter como elemento, por isso que o IBDFAN a gente fez aquela enquete que está aí, convido todos a participarem. Para responder essa enquete, são 14 perguntas, um campo de 500 caracteres ali livre para poder se manifestar sobre a lei da alienação parental, para que a gente colha elementos sobre a aplicação prática. Tem, inclusive, recortes para poder verificar qual é o entendimento sobre a lei no estado A ou no estado B, que a gente sabe que existe uma diferença com relação a isso. Então, voltando um pouco sobre essa discussão da lei da alienação parental, além desses projetos de lei todos que eu falei, e desses outros que eu especifiquei,
no STF a gente também tem uma ação direta de inconstitucionalidade, a número 6.273. É uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela Associação de Advogados pela Igualdade de Gênero. É uma associação aqui de Brasília, com advogadas que eu conheço, que eu respeito, que eu conheço a atuação ética correta e tudo mais, mas que tem ali que traz uma discussão sobre a constitucionalidade da lei, que o IBD foi, inclusive já buscou, já requeriu habilitação com a amicus curiae para poder participar dessa discussão também no âmbito do judiciário sobre a lei. E 4 outras entidades também já buscaram esse ingresso como amicus curiae nesse processo. Então, para ver o tamanho do debate que se tem. É uma ação que ainda não foi admitida, ainda está nessa fase de análise preliminar, das preliminares, se realmente a associação teria capacidade jurídica para poder ter a representatividade das advogadas, né? Se ela pode falar em nome das advogadas do Brasil buscando a igualdade de gênero contra uma lei. Então, o primeiro ponto o STF não está na análise dessa preliminar, tá? Além disso, o que a gente tem? A gente tem um CONANDA contrário, né, à lei, buscando a revogação. Temos parecer técnico da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, todos contrários à lei, tá? Então, nesse cenário de discussão, tanto no judiciário, quanto no legislativo e também no executivo, porque eu tive a oportunidade de ir até o Ministério da Mulher, da Família, enfim, lá da Damares, e essa discussão também está acontecendo lá, também está no âmbito do executivo. O executivo também está mobilizado com relação à discussão da lei da alienação parental. Então, é fato que a pandemia deu uma baixada, né, na poeira, deu um tempo a mais para que a gente pudesse conversar e construir algo mais elaborado a respeito de posicionamento, inclusive institucional, porque outras leis mais emergenciais começaram a tramitar de forma mais célere e assim os projetos de lei sobre alienação parental ficaram um pouco adormecidos, mas a gente sabe que a discussão está muito grande e está muito rápida. A movimentação, ela é grande, tanto que eu falei, o movimento que é contrário à lei da alienação parental já frequentou todos os gabinetes dos deputados e senadores. Todos eles, de alguma forma, já receberam posicionamentos contrários à lei da alienação parental. Então, nós que trabalhamos com a lei diretamente, sabemos da necessidade dessa lei, da importância dela, o que ela tem de contribuição ali para o nosso dia a dia, em termos de preservar a convivência familiar, de preservar o psicológico das crianças, ao mesmo tempo que nós também enfrentamos as dificuldades de aplicação do texto da lei. A gente enfrenta isso também, a dificuldade de ter um psicossocial que não aprofunda, a gente sabe a dificuldade de um depoimento especial que às vezes não é bem feito, então, e compromete todo um processo. Então, nós que estamos nos deparando com esse tema, na linha de frente, tanto quanto advogados, como psicólogos, juízes que são convocados a se manifestarem no processo, nós temos que tentar buscar o que essa lei tem de bom, o que ela precisa ser aperfeiçoada e realmente participar do debate, realmente nos envolvermos com a discussão e nos posicionarmos. Mais importante hoje é o posicionamento, porque as instituições que são contrárias à lei da alienação parental estão se posicionando. Então, é importante que a gente se posicione de maneira séria, comprometida, com o olhar de quem estuda a temática e de quem sabe que existe realmente situações em que a lei é mal aplicada e a gente não precisa fechar os olhos para isso, para defender a lei da alienação parental ou defender a necessidade de uma aplicação e de olhar aquela criança que está numa situação de vulnerabilidade. A gente não precisa vendar os olhos, a gente pode ver onde ela está sendo mal aplicada, a gente pode ver onde ela precisa ser aperfeiçoada. Tem que buscar, a OAPAR está contribuindo muito com isso, a cartilha que foi feita pela OAPAR, super didática, amigável, você consegue, né, através da arte também comunicar, um trabalho maravilhoso desenvolvido pela OAPAR, que realmente vai gerar frutos. Então, a ideia é que a gente possa levar esse material para o CNJ, que a gente possa levar esse material para os tribunais. Então, eu acho que se cada um, nós aqui temos pessoas de vários estados, se cada um se comprometer em levar a discussão do tema adiante
com comprometimento, seriedade e respeito, né? A gente tem que respeitar também as pessoas que são contrárias à lei e tentar ouvir o que elas estão falando e fazer um filtro do que pode ser utilizado. Então, acho que a postura tem que ser essa, e é nesse sentido que tem sido a minha fala, nesse sentido que tem sido a minha busca com relação a defender a alienação parental, não a alienação parental, né? Defender a convivência familiar, defender a proteção da criança através do reconhecimento que existe uma alienação parental que muitas vezes está ali no seio da família, né? Está ali onde mais a criança deveria estar protegida. Então, é esse panorama geral que eu queria trazer para vocês. A Líbera vai entrar um pouco mais, eu acredito que na questão da lei em si, e eu fico aberta aí para o debate para que a gente também possa aprofundar pontos específicos da lei depois. Bruna não, é a minha moderadora? Obrigada, doutora Renata. Sabrina. Obrigada. Muito obrigada pelas contribuições. Só queria aqui destacar que a fala da doutora foi muito importante, porque realmente a democracia ajuda a aperfeiçoar o debate. E é isso, a gente tem que ouvir as vozes do nosso Brasil, até as opiniões contrárias, para a gente conseguir melhorar a lei, melhorar a aplicação e realmente, cada vez mais, proteger as crianças e proteger as famílias. Agora eu passo a palavra para a doutora Líbera. Boa noite a todos, uma alegria imensa estar aqui na presença de vocês, meus amigos queridos da OAPAR, que eu admiro demais essa união, e tem tanta gente querida aqui que eu não posso cometer injustiças, tantas pessoas amadas que depois eu vou poder me referir, enfim, mas eu vou cumprimentar essa turma da OAPAR linda, em nome da minha amiga Bruna Vidal, mulher aguerrida, advogada também extremamente competente, e, é claro, minhas musas do IBDFAN-MS, minhas fiéis escudeiras do IBDFAN, Ana Medeiros e a Paula Guitti, e parabenizar vocês por esse belíssimo trabalho que vocês têm construído, né? A OAPAR nasceu desse processo de aprofundamento e de muito estudo, e encabeçado, inclusive, impulsionado pela nossa amiga Glícia Brasil, e que vem dando muitos frutos, né? Não apenas para a OAPAR, mas toda uma mobilização incrível de profissionais que vem estudando esse fenômeno interdisciplinar e que é a alienação parental de uma forma absolutamente comprometida e que vem multiplicando esta corrente do bem, né? E é uma honra também estar aqui debatendo ao lado de outra amiga querida, Renata Cisne, presidente do nosso grupo de estudo e trabalho do IBDFAN, uma mulher que eu admiro demais e que vem lutando arduamente. Vocês não fazem ideia do quanto a Renata vem trabalhando pela manutenção da lei de alienação parental e trazendo justamente isso, esse olhar moderador, esse olhar sem extremismos, né? Todo extremismo prejudica, seja de um lado quanto do outro. Não sejamos alienados, né? Estamos aqui falando sobre alienação, então nós não sejamos alienados, nós compreendamos que existem aspectos negativos, mas muito mais aspectos positivos. Então, é uma honra estar do seu lado aqui, viu, Renata? Bem, depois desse panorama aqui importantíssimo que a Renata trouxe, dessa questão das leis, né? Eu vou tratar um pouquinho de assuntos um pouco mais espinhosos, né? E eu queria fazer um parâmetro aqui dos argumentos trazidos por aqueles que lutam pela revogação da alienação parental e por aqueles que defendem a necessidade de manutenção ou de aprimoramento da lei em prol de uma efetivação de seus instrumentos e baseada essencialmente nas experiências práticas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, sejamos juízes, promotores, psicólogos, né? Como bem a Renata disse, nós não podemos fechar os nossos olhos, né, para tudo isso que está acontecendo. E eu, por certo, assim como a Renata, eu tenho certeza que muitos de vocês, nós aderimos ao último posicionamento, no sentido da necessidade de aprimoramento da lei. Portanto, a Lei 12.318, ela pode e deve ser aprimorada, mas jamais revogada. Revogar seria um retrocesso absurdo. Primeiro porque a gente está num estágio de desenvolvimento científico e que não há como negar a existência da alienação parental. E da mesma forma porque se trata uma vedação, uma afronta, né, aos princípios constitucionais da vedação do retrocesso social, especialmente no que se refere ao princípio do superior interesse da criança, né. Nós sabemos que esses reflexos sociais, essas consequências práticas de uma determinada lei
ou mesmo de um experimento científico, ele somente pode ser obtido dentro das nossas experiências, dentro das nossas vivências, oriundas de um período de tempo necessário para a sua compreensão e para o seu amadurecimento de uma forma global. Especialmente se tratando de um tema de extrema complexibilidade, né? Que não exige apenas normativos legais expressos, que são necessários e indispensáveis, mas eu preciso de toda uma política pública, de uma conjectura indispensável para a consecução do próprio objetivo protetivo da norma, né? Da mesma forma, a introdução desse novo conceito jurídico, falo novo, mas há 10 anos atrás, esse conceito jurídico de ato de alienação parental, ele exigiu, como a Renata disse, né, de um desenvolvimento, de uma nova forma de olhar para essa parentalidade e que depende dessa construção social e familiar ao longo do tempo. A alienação parental sempre existiu, ela só não tinha nome. E é pueril nós acharmos que toda lei é perfeita. Mas, por outro lado, é vazio e simplista um argumento de que a lei precisa ser revogada porque existem falhas em sua aplicação. Se existem falhas, portanto, e elas devem ser discutidas e debatidas de uma forma absolutamente aprofundada em todos os níveis da sociedade, mas de forma alguma tratar a revogação dessa lei. Seria um absoluto retrocesso, e é disso que a gente está falando aqui hoje, né? Um exemplo dessa necessidade de adequação legal e desse prazo que a sociedade necessita, né, para amadurecimento, foi o que a própria Renata trouxe, né? A gente teve 2 legislações de guarda compartilhada, de 2008 e 2014, em que, apesar da lei de 2008 introduzir no sistema guarda compartilhada, né, ela não foi obtida na prática, por uma questão cultural, porque não se atribuía a guarda em caso de beligerância entre os genitores. E por isso era atribuída quando fosse possível. E nunca era possível, né? E por isso que se fez uma maior imposição legal no que tange a lei de 2014, né? Então, a gente sabe também a importância de um vocábulo e o poder significante que ele traz. De tal forma que algumas dessas adequações, elas se fazem necessárias, adequações de vocábulos, apoiados nesses conceitos, nossos estudos que a gente vem fazendo, baseados na prática, né? E essas melhorias, elas também devem ser pensadas dentro do contexto, aí eu vou falar sistêmico, né? Dentro de todo o contexto que as outras legislações seguiram após a lei de alienação parental. Um exemplo é a 13.431 de 2017, né, que estabelece o sistema de garantias, né, da criança vítima de testemunha, né. E essas melhorias, elas somente são possíveis, esse aprofundamento dessa necessidade de melhorias, com o reforço ético dos seus conceitos. Com o que a OAPAR está fazendo, falar, discutir, esclarecer, né? E não de sua deturpação. E um exemplo dessa deturpação e desse desvirtuamento da lei era o PL que visava criminalizar a lei de alienação parental, que eu acho absolutamente incoerente. Primeiro, porque o direito penal possui outros instrumentos, em especial porque o alienador, em muitas situações, é doente emocionalmente e precisa ser tratado. Da mesma forma que a criminalização, eu vou estar penalizando muito mais a criança do que o próprio alienador em si, né? E eu acho que o grande desafio da lei de alienação parental, o nosso desafio aqui, é justamente o restabelecimento desse reequilíbrio familiar. É a gente discutir de que forma que a gente pode contribuir para isso. E não uma forma de simplesmente punir. Evitarmos que isso aconteça. Esse é o aspecto mais importante, né? Nós temos também situações de alienação cruzada e que tornam também absolutamente frágeis, né, essas alegações de criminalização. A alienação parental é um ilícito, sim, sob a forma de abuso de direito, em que esses danos, eles, por certo, eles são passíveis de reparação, como eu defendo, o pessoal sabe que eu escrevo sobre isso, sobre a reparação civil da alienação parental, com base na cláusula geral de responsabilidade civil e no artigo 6º da Lei de Alienação Parental, mas esse não é o espírito essencial da Lei de Alienação Parental. Penalizar, punir. A Lei de Alienação Parental tem o seu espírito essencial, protetivo e preventivo. E essa reparação, ela deve essencialmente ocorrer em última ratio, né? Então, no que tange aos argumentos
pessoal, acho importante a gente trazer aqui, até para a gente contrapor esses argumentos desses motivos, né, de revogação, por que essas pessoas querem a revogação da lei de alienação parental. É importante a gente trazer aqui um contexto histórico aqui, e um contexto que vem sendo construído antes mesmo da lei de alienação parental, que é um exemplo, por exemplo, de defensores árduos, né, contrários à alienação parental, o próprio termo alienação parental, ou síndrome de alienação parental, que é a jurista portuguesa Maria Clara Sotomayor, assim como a psicoterapeuta espanhola Consuelo Paiueto, em que esses discursos, até mesmo sexistas e pedófilos, enfim, que elas alegam, eles vêm sendo replicados, né, por os contrários à manutenção da lei de alienação parental. Então, argumentos como a SAP não foi reconhecida pela Associação Psiquiatra Americana e pela OMS, a SAP não preenche os requisitos, né, de admissibilidade científica dos tribunais americanos, né, origem sexista e pró-pedófila de tese de Gardner, desvalorização de abuso sexual e de violência de gênero, ou seja, de que a alienação parental seria uma violência de gênero em face da mulher, que a SAP colocaria em risco mulheres e crianças vítimas de doença, né? E esses argumentos em favor da revogação, eles são replicados, né, especialmente acusando-se o psiquiatra norte-americano Richard Gardner, né, em que houve até mesmo acusações de associação da lei 2.318 com defesa à pedofilia, né, alegando da mesma forma a inconsistência nos laudos, né, e tratando essencialmente de uma questão sexista, né, que a lei de alienação parental traria, né, essa argumentação sexista. Mas essas argumentações, doutores, ao meu ver, e dentro do contexto legal, pelo que a nossa lei 2.318 ela estabelece, e que defendem, eu acredito que são inúmeros equívocos argumentativos, de que defendem a revogação da lei de uma forma genérica, sem contribuir essencialmente com o aprimoramento dessa lei, mas simplesmente revogar. Primeiro, tratando de que a síndrome de alienação parental não foi reconhecida como uma doença. Doutores, a gente tem que entender primeiro que a nossa lei 2.318, ela não se apropriou do termo síndrome, cunhado por Gardner, né? A nossa lei 2.318, ela trouxe atos de alienação parental, o que é absolutamente diferente. Um único ato isolado, ele não é reconhecido em si como ato de alienação parental, mas sim um conjunto desses atos que tem por fim interferência emocional induzida ou promovida para que cause prejuízos. A síndrome é uma consequência patológica desses atos. Reconhecendo ou não a existência de uma síndrome, é fato inegável que a lei 2.318, ela não trata de síndrome, ela trata de atos de alienação parental. E o aspecto mais importante que eu pontuo aqui, doutores, a lei 2.318, ela trouxe atos de alienação parental que têm vinculação estrita com o direito constitucional à convivência familiar e preservação da saúde emocional. É isso que dispõe o artigo 3º. Se a gente fizer um paralelo com o que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal, assim como a gente analisar os atos exemplificativos, tidos assim como atos de alienação parental, nós vislumbramos claramente que a nossa lei, que tem cunho preventivo e preservacionista desses vínculos afetivos, como bem a Renata disse, a nossa lei busca efetivar justamente o próprio direito inafastável da convivência familiar, né? O artigo 4º, o artigo 7º da lei 2.318 trazem isso de uma forma contundente, ou seja, é a própria efetivação em conjunto com demais sistemas, com que dispõe o Código Civil, com que dispõe a Lei da Guarda Compartilhada, com que dispõe o ECA, que possibilitam dessa forma, né? Outro argumento também em que se busca desqualificar a lei de alienação parental é que o Brasil é o único país a possuir uma lei de tal natureza e, portanto, aduzem que, como os países de primeiro mundo não inseriram a lei, não tem uma lei de alienação parental ou não reconhecem a síndrome efetivamente, o Brasil ele estaria fora de contexto. Aqui a gente tem dois equívocos básicos. O primeiro é a gente reduzir o conhecimento empírico produzido no nosso país. Como se a gente, se comparado aos outros países, nós fôssemos inferiores. Nós temos um contexto social diferente, em que a gente busca efetivamente, como eu já disse,
é o direito à preservação do convívio familiar. Apesar do Brasil ser um dos únicos países a ter uma legislação específica, nós temos outros países que estabelecem, que aplicam o conceito de alienação parental e até mesmo de uma forma criminal. Os Estados Unidos, por exemplo, a exemplo do estado da Califórnia e da Pensilvânia, eles criminalizam quando há obstrução do direito da convivência. A Argentina, da mesma forma, ela tem uma lei penal desde 1993 que também estabelece o direito dos filhos ao contato com ambos os pais. Ela também criminaliza. Países como Austrália, Portugal, Reino Unido, Espanha, eles reconhecem, eles possuem julgados. Eu tive a oportunidade de estudar. Eu fiz meu mestrado na Espanha, eu estudei inúmeros julgados que desde a década de 90 a Espanha já absorveu esses conceitos de alienação parental e que por causa da própria sistemática legislativa deles, não se fez necessária a construção específica de uma legislação, mas que aqui no Brasil ela se fez necessária, porque a gente já sabe que se a gente tivesse um efetivo exercício de uma autoridade parental igualitária ou equilibrada, por certo que esses atos de alienação parental, eles seriam muito menores, né? Outro aspecto também daqueles que acusam e que querem a revogação da alienação parental de que a lei de alienação parental seria pró-pedófila, porque protegeria abusadores ao retirar das mães que fazem denúncias de abuso. E aqui, como a Renata já disse, podem haver injustiças, com certeza, mas são exceções, doutores. Essas destituições, essas guardas liminares, essas modificações abruptas, eu, dentro da minha vivência, que eu digo da minha vivência prática, eu não pude observar até o momento. Claro que existem situações, mas elas não são regras, elas são exceção. Eu vejo o cuidado que os magistrados, que o Ministério Público vem tendo em relação a essa questão, a necessidade de se elaborar um laudo psicossocial, a de se apurar efetivamente aquele contexto familiar, né? Essa perda da guarda ela não vai acontecer de forma automática, até porque nós não temos um dispositivo que estabeleça automático dessa forma. Pelo contrário, né, qualquer eventual modificação de guarda, ela deve ocorrer necessariamente dentro do contraditório, da ampla defesa, né, especialmente baseado em laudos técnicos, né, com base no artigo 6. E eu dou exemplo aqui para vocês, inclusive, da posição institucional do IBDFAM. O IBDFAM tem um enunciado 28 que ele prevê que, havendo indícios da prática de alienação parental, as partes devem ser encaminhadas ao diagnóstico, né, ao acompanhamento diagnóstico na forma da lei, visando o melhor interesse da criança. E o magistrado depende da avaliação técnica para avaliar ou não a ocorrência de alienação parental, não lhe sendo recomendado decidir a questão sem estudo prévio por profissional, salvo para decretar providências liminares urgentes. Vejam que, inclusive, a posição institucional do próprio IBDFAM, que defende a lei de alienação parental, é justamente nesse sentido, de preservação, justamente no sentido de haver um maior estudo, uma maior averiguação daquele contexto social. Ou seja, em momento algum, nós apoiamos, inclusive nós, do grupo de estudos, a gente discute muito sobre isso, a tomada de qualquer medida gravosa, como a alteração da guarda, sem qualquer estudo prévio, né, sem qualquer necessidade de contraditório, porque isso seria uma própria violência contra a criança. Por outro lado, no que se refere ao argumento de que a lei de alienação parental seria uma lei misógina, né, ou seja, criada em favor da mulher, ela também é uma inverdade, doutores. Aqui eu vejo que é um discurso que se repete, é um discurso que talvez não esteja aprofundado. Para mim, eu vejo muito que é uma questão cultural. A própria Renata disse no que se refere à construção da guarda alienação parental. Nós ainda temos enraizado a cultura da guarda unilateral, porque ainda que eu tenha guardas compartilhadas, doutor, o que está sendo, na verdade, aplicado é uma guarda unilateral com uma base de moradia, um regime de visitação uma vez por semana ou a cada 15 dias. Aqui é uma questão matemática. Se eu tenho um número de 80% de guardas, né, ou base de moradias atribuídos essencialmente a mulheres, por certo que esse número de alienadoras refletiria nas mulheres, que detêm, obviamente, o maior número. Eu não estou negando que há aqui a existência dessa questão. O que eu entendo
é que eu acredito que esse discurso, ele deve ser também entendido dentro desse contexto social da própria guarda no nosso Brasil. Nós temos uma construção social que influi efetivamente no que se refere à guarda, à alienação parental. O Gardner também, e aí apoio também nos estudos de Gardner, que falam que ele tem um estudo que ele fala que 90% dos alienadores seriam mulheres, porque, em verdade, veja-se, no período da década de 80, quando o Gardner fez os estudos deles em relação à alienação parental, de quem eram a guarda? Era essencialmente das mulheres. 99% das guardas eram das mulheres, e por isso que dessa forma ocorria. Então, eu não vejo de uma questão sexista, e aqui eu sou uma mulher, eu sou uma ferrenha defensora dos direitos das mulheres feministas, mas que aí eu acho que a gente tem que tomar sempre o cuidado da gente não partir para esses extremos, né? E esses argumentos e tudo isso, eu entendo que eles não contribuem necessariamente para o debate. Entendo, sim, que argumentos de que da questão da perícia, a ausência de comunicação no que se refere à questão de abuso sexual, a forma de atuação dentro do processo, isso sim são questões fundamentais para a gente fomentar o debate. E é isso que a gente justamente está estudando e discutindo dentro desse grupo de trabalho multidisciplinar do IBDFAN, que eu e a Renata, junto com a Gisele Greninga, com a Bruna Barbieri, com a Ana Gerbasi, Silvana Moreira, a Adriana Rapner e a Elsa Matos, né, minhas queridas colegas, que a gente, dentro desse contexto multidisciplinar, a gente vem discutindo. Então, o que eu vejo, o problema, doutores, não é a lei. O problema não é a teoria de Gardner. O problema aqui é a falta de políticas públicas, é a falta de contingente profissional, a falta de qualificação, a falta de estruturas em inúmeras delegacias e tribunais, e até mesmo da má-fé processual de muitas partes. Então, dentro de tudo isso que a gente vem discutindo, eu queria apontar aqui, para caminhando para o final da minha fala, a gente discute algumas melhorias que é claro que vão ser mais aprofundadas, e a gente discutiria, por exemplo, a inclusão de termos mais específicos, melhoria de termos, como, por exemplo, a gente alterar na Lei 2.318 para o contexto de, em vez de alienação parental, a gente trazer alienação familiar, a gente trazer alienação familiar de idoso e outros vulneráveis, e aqui eu defendo, inclusive, a inclusão do conceito da autoalienação parental, que é justamente um reforço ético para a aplicação concreta dessa lei, que em muitos casos a gente sabe que tem uma resistência de aplicação, no caso de alienação de idosos ou de autoalienação parental, justamente pela ausência de dispositivo legal. Mudanças desses vocabulários, portanto, de genitor para familiar, porque a gente sabe que a alienação parental ela não acontece tão somente nesta relação vertical de pais e filhos. Para mim, aqui um dos aspectos mais importantes é o fortalecimento da rede, melhoria das políticas públicas de atendimento, né? Seja quanto ao aumento de contingente profissional, que nós sabemos a falta e a necessidade que nós temos de contingência profissional dentro dos tribunais, né? E, acima de tudo, a qualificação específica desses tribunais, sejam eles psicólogos, assistentes sociais, delegados, promotores, juízes, ou seja, nem todos os tribunais do país possuem quadros, possuem núcleos psicossociais, ou em número capaz de suprir a demanda. E nós sabemos o quanto vem aumentando essa demanda por essas situações. Nós precisamos que o CNJ atue de uma forma mais incisiva, para que sejam ampliados núcleos psicossociais, para que criam-se exigências perante os tribunais, para que destinem verbas, contingentes financeiros para ampliação, para aprimoramento desses setores tão indispensáveis, porque não há como a gente dissociar a aplicação da lei a esses tão fundamentais profissionais, doutores. É isso que nós temos que lutar. É o melhor, é o aprimoramento, é o fortalecimento de tudo isso, em especial da própria rede de atendimento, seja nas delegacias, né, nos núcleos de assistência social. Aplicação também de instrumentos de recomposição, de reconstrução desses vínculos afetivos. A Glícia tem um artigo fantástico que ela fala sobre isso, e eu vejo a importância de o juiz simplesmente não declarar a ocorrência da alienação parental, ou simplesmente ampliar, modificar o regime de convivência, mas sim a gente reconstruir, ensinar, educar essa nova forma de parentalidade. A gente deve
privilegiar essas medidas de acompanhamento, né, psicológico, né? E aqui eu falo de 3 pontos espinhosos aqui, que primeiro é a questão do que se refere à questão do abuso sexual e a melhoria indispensável na troca de informação entre os juízos. Porque nós que atuamos, a gente sabe a dificuldade que a gente tem. Quando eu tenho uma aplicação de uma medida protetiva, Maria da Penha, o que se interfere numa relação, numa questão de convivência, o que infere que pode sim fomentar uma alienação parental, ou em caso de acusação de abuso sexual no juízo criminal. O que acontece? É um problema fundamental. Aplicam-se as medidas protetivas, mediante afastamento da criança do acusado, sem, contudo, garantir a convivência mínima que estabelece o parágrafo único do artigo 4º. E que essa garantia, ela deve sim ser perseguida pelo juízo criminal, ainda que se não se instaure o processo de família, porque a gente sabe a necessidade de que esses atos de alienação parental, e se for o caso, uma falsa acusação de abuso, eles sejam imediatamente rompidos. Então, há uma indispensável necessidade, um acompanhamento por profissional, ainda que de forma assistida, justamente para que possibilite a formulação de relatórios e para que se possa aprofundar de uma maneira mais efetiva. Da mesma forma também aqui, eu vejo um grande problema e eu encontro hoje em alguns processos que eu venho atuando de falsa acusação de abuso, a questão da escuta especializada e do depoimento especial em delegacia. Em muitas situações, o que a gente está vendo é que a delegacia, no primeiro atendimento que se faz à criança uma acusação de abuso, já toma o depoimento especial. Por mais que a gente tenha, a legislação permite o depoimento especial, mas aqui eu tenho uma questão muito importante. Então, não obstante essa preocupação que é necessária, porque existem incontáveis, infelizmente, casos de abuso sexual, esses profissionais que tomam esse depoimento especial, eles devem compreender que essa fala da criança, ela pode estar comprometida, seja por alienação, seja por falsas memórias, ou pela própria imaginação daquela criança. E para que isso possa ser detectado de uma forma mais aprofundada, há que se ter um treinamento técnico mais aprofundado, não apenas sobre os requisitos da escuta ou do depoimento especial, mas a própria questão da alienação parental, da síndrome das falsas memórias, para que seja possível fazer um diagnóstico referencial, compreender o contexto vivenciado por aquela criança, e não simplesmente uma escuta restrita daquela criança sem entender aquele contexto. O que acontece? Crianças vêm sendo ouvidas em sede de depoimento especial em delegacias, como permite a lei. Entretanto, essa escuta, ela vem sendo, em muitas situações, realizada de forma equivocada, sem o necessário preparo, ouvindo-se de forma aberta, induzida, de formas que a gente sabe que pode prejudicar, né, o resultado efetivo daquele depoimento especial, e que a gente verifica efetivamente que em muitas situações, por essas falhas, nós temos uma revitimização da criança, em que ouve-se novamente aquela criança em sede de depoimento especial. Por quê? Porque em sede de depoimento especial, no judiciário, eu tenho a existência do contraditório e que me permite, portanto, a compreensão desse fenômeno, né? E hoje a gente tem, inclusive, uma série de juízes criminais que defendem, temos um juiz aqui do Mato Grosso que defende que esse depoimento especial ele seja realizado não em delegacia, mas sim em juízo, mediante contraditório, inclusive como produção antecipada de prova, seja para o juízo civil ou para o juízo criminal, para que a gente não tenha uma revitimização das crianças, né? E entre tantas outras problemáticas que a gente vê nisso. Uma outra questão aqui, para finalizar aqui a minha fala, que é o problema da questão da crítica às perícias, a perícias inconclusivas, a perícias que não dão o embasamento necessário aos magistrados para se concluir efetivamente se há ou não a alienação parental. O que eu observo em troca de conversas com colegas minhas profissionais é que a gente vê até um freio de mão, um freio de mão puxado, um medo em se declarar expressamente uma alienação, ou uma síndrome de alienação, ou um abuso sexual, em decorrência até mesmo de um receio de uma posterior representação ao conselho e representações criminais.
o que infelizmente tem acontecido, né? Por quê? Porque esses profissionais, eles não têm um respaldo, às vezes, muitas vezes efetivo, para lhes garantir essa autonomia. Eu acredito que o Conselho Federal de Psicologia deveria atuar de uma forma muito mais precisa para que esses profissionais tivessem um respaldo jurídico, né? E que pudessem atuar de uma forma mais livre, com base dentro, logicamente, do que as resoluções assim determinam das questões técnicas, né? Tantas questões aqui que a gente precisa conversar, mas o tempo, infelizmente, urge. A gente precisa fomentar esse debate, a gente precisa enriquecer os nossos argumentos de uma forma técnica, de uma forma que vá agregar melhorias, né? E a gente tem, atualmente, uma enquete no ar que o grupo de trabalho construiu dentro disso, para a gente justamente estar no ar no BDFAM, para os associados do BDFAM, justamente para que a gente troque, para que a gente entenda quais são as experiências acumuladas, quais são as dificuldades, porque o nosso país é gigantesco, nós temos realidades distintas. E por isso é muito importante a gente compreender quais são as necessidades, quais são as dificuldades, porque o que eu vivencio aqui no Mato Grosso do Sul pode ser absolutamente o que se vivencia no Rio de Janeiro, né? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente o convite das minhas amigas, amigos e amigas da OAPAR, e parafrasear o nosso querido presidente Rodrigo, que ele fala, né, que o que chega ao judiciário são os restos de amor, né? Mas que a gente, acima de tudo, como profissionais, e eu como cidadã, a gente espera que esses restos de amor eles possam ser reconstruídos e reconectados em prol de uma sociedade muito mais justa. Obrigada, pessoal. Um beijo. Obrigada, doutora Líbera. Ótimas considerações, enriqueceu muito o nosso debate. Só gostaria de fazer um comentário aqui, enfim, né, até em tom de desabafo, é que realmente a guarda compartilhada, né, que é um bom remédio para a alienação parental, a gente luta diariamente pela aplicação dela, né, nos nossos tribunais. E que, assim, ainda que ela veio para afastar a questão da beligerância, ainda assim há tribunais que afastam a aplicação da guarda compartilhada quando há beligerância. Eu vi muito isso no Tribunal de São Paulo e eu fiquei, assim, passada. Mas isso, né, Sabrina, a gente vê que é uma construção social, ela demanda tempo, né? Eu tenho toda uma construção, eu até tenho um artigo que eu defendo a possibilidade de implementação de guarda compartilhada, até mesmo quando os genitores residem em cidades diferentes, justamente porque ela é um reforço ético dessa coparentalidade, desse exercício dessa autoridade parental tão importante. Mas tudo como bem a Renata disse, é uma questão social, é uma construção, exige um aprimoramento, exige um debate, é tudo isso que a gente está fazendo. Né? Com certeza. A gente tem a pergunta aqui da Ana, que pergunta sobre como que o grupo está analisando, o grupo de estudos, sobre a inclusão da autoalienação na lei. Se vocês pensam nessa possibilidade, como é que estaria isso? Então, eu sou super, aí falar aqui, Renata, eu sou super defensora da inclusão da autoalienação. A gente acabou nem chegando, né, Renata? A gente ainda está no meio dos debates, a gente estava trabalhando ainda em cima do PL 498 da Leila, mas a gente quer, sim, é uma ideia que a gente conversa, que a gente tem, inclusive, para um melhor aprimoramento no que se refere à questão de responsabilidade civil, porque a gente sabe que, por exemplo, não tem a questão, simplesmente o artigo 6 estabelece a possibilidade de responsabilidade civil, mas não estabelece qual seria juízo competente, existem algumas situações que fazem necessárias, então eu acredito que esse reforço desse entendimento do que é uma autoalienação parental, ele é extremamente importante, até mesmo para a gente evitar equívocos, que a gente vê que chega ao judiciário acusações de alienação parental, que na verdade não se trata de alienação parental, mas sim de autoalienação, em que aquele próprio genitor, a criança, dentro de sua autodeterminação, ela acaba refutando, ela acaba não querendo essa convivência, e aí a importância do judiciário de compreender, detectar e de promover justamente esses acompanhamentos psicológicos, trabalhar a reconstrução desses vínculos, né, e não simplesmente declarar um ato de alienação parental e deixar da forma como está. Obrigada. A doutora Bruna está com a mão levantada. Então, atuar contra a alienação parental, a gente tem que transpor várias barreiras, não é mesmo? Uma dessas barreiras eu considero que é a morosidade do judiciário. E aí nós temos aqui presente a doutora Saskia, que tem um artigo
que eu considero assim maravilhoso, que é sobre a importância da audiência prevista no artigo 1584, parágrafo 1º do Código Civil. Vocês não achariam importante a inclusão de uma audiência especial nessa modificação, nessa melhoria da lei da alienação parental? Eu vou deixar a Renata falar, porque a gente já conversou sobre isso, né, Renata? Inclusive, a gente está na nossa enquete, né, essa pergunta, e eu só queria fazer um parênteses aqui, doutora Sassi, que é um orgulho ter ela, nossa juíza aqui no estado de Mato Grosso do Sul, porque é uma juíza absolutamente comprometida e estudiosa, né, no que se refere à guarda compartilhada e alienação parental. Então, é um grande exemplo, a gente tem um grande orgulho ela fazer parte do nosso IBDFAN e estar junto com a gente. Mas, Renata, quiser complementar, mas sim, a gente discute isso. Fala aí, Renata. Então, primeiro com relação à questão da autoalienação parental, vou fazer um parênteses aqui. Quando a gente trabalhou essa questão, ainda sem aprofundamento pelo grupo de estudos, o que eu mais percebo é que a gente precisa levar ao conhecimento determinados conceitos. Então, muitas vezes, os nossos colegas desconhecem esse termo. Então, não adianta colocar na lei determinados conceitos, não adianta a gente inserir isso na normativa, se não gerar uma compreensão, promover conhecimento. Então, mais do que esse grupo de estudo, além de trazer essa modificação, esse aperfeiçoamento, sugerir o aperfeiçoamento no texto da lei, a gente quer realmente fazer, ampliar, assim como a APAR também tem esse objetivo, ampliar o conhecimento sobre determinados conceitos, ampliar o conhecimento sobre alienação parental. Então, acredito que a questão da autoalienação parental, ela precisa realmente ser trabalhada de uma forma mais ampla, assim, nos debates, nas publicações, para que a gente tenha realmente uma disseminação desse conceito. Inserir no texto da lei não é o suficiente. A gente... vocês, né, Renata? Oi? O poder está com vocês, o APAR. O poder está com... a APAR tá podendo. Quanta responsabilidade, né? Muita. Ouviram o APARes. O time. Com relação à questão da audiência, nós discutimos bastante sobre a necessidade dessa audiência preliminar ou não. Chegamos à conclusão de que ela é indicada, mas ela não é uma necessidade, porque em alguns casos eles já chegam tão prontos, com tantos elementos de prova, que se mostra desnecessária ali a audiência, para poder ter uma advertência, para poder chamar atenção para a questão da alienação parental. Então, o que nós estamos buscando é ali no artigo 4º já ter algumas medidas de proteção quando houver indícios de alienação parental, independente, inclusive, da audiência. Então, por exemplo, se eu tenho um caso que está bem sedimentado, que tem muitos elementos de que é uma alienação parental, ou que há um forte indício de alienação parental, eu necessariamente não precisaria fazer essa audiência. Mas eu posso advertir, eu posso adotar medidas de proteção, e algumas já especificadas, por exemplo, determinar o acompanhamento psicológico das pessoas envolvidas, né, na alienação parental, tanto da criança quanto também dos adultos. Advertir, Líbera, me recorda aí, que a gente tinha colocado, a gente advertir, determinar o acompanhamento psicológico e o acompanhamento pela rede de uma forma geral, de apoio, né, assim, que deveriam ser comprovados nos autos, e isso o processo continuaria tramitando normalmente. Então, o que nós buscamos realmente a indicação vai ser no sentido de que se tem uma audiência se nós não temos um processo maduro. Mas se nós temos um processo que traz elementos suficientes de prova, a audiência seria dispensada. Esse é o entendimento que nós estamos tendo até o momento. Lembrando que esse entendimento ainda é do grupo de estudo e trabalho do IBDFAN. Para nós termos o entendimento como entendimento do IBDFAN, nós precisamos passar ainda pela diretoria. Então, o que a gente está trazendo para vocês são preliminares. Né? Vocês estão tendo acesso ao nosso... E, acima de tudo, a gente também tem o feedback do próprio, desse questionário, né, do que a gente está encaminhando para que todo mundo possa participar, para a gente ter esse feedback, entender as necessidades, entender o que os associados do IBDFAN entendem, do que tem vivenciado das suas necessidades, né, então isso é muito importante para a gente poder fomentar e construir esse debate, né. Nós temos a construção entre a gente, a partir da nossa experiência, da nossa troca,
mas o objetivo da enquete é que a gente possa fortalecer esses posicionamentos, quando eles merecerem esse fortalecimento, revisar o que precisa ser revisto dentro do que a gente tem discutido no grupo. Algumas questões ali a gente nem tem ainda o posicionamento do grupo, por exemplo, com relação à aplicação de multa, né? Para quem é o beneficiário da multa? É a criança ou o alienador? Então, isso a gente está debatendo, a gente está amadurecendo essas questões. Então, a gente quer ouvir. E tem alguns pontos que nós entendemos que é necessário a gente firmar o posicionamento e que a gente precisa do apoio dessa enquete, do resultado dessa enquete, para também fortalecer o nosso posicionamento perante, inclusive, a diretoria do IBDFAM, para que a gente possa levar adiante essa posição. Mas perguntas? Todo mundo está pedindo aqui o artigo da Saskia. O Saskia, compartilha aí, você tem teu artigo em mãos aí? Tá, pode falar aí, Saskia, tá todo mundo aqui pedindo teu artigo aqui, pessoal, quer ler teu artigo. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Então, oi, colegas todos. Eu estava com um probleminha na câmera, mas a Bruna já resolveu aí para mim. Mas vamos lá. Gente, esse artigo eu escrevi, acho que faz um tempo, uns 2, 3 anos, mas eu compartilhei lá no grupo, se a Bruna quiser disponibilizar. Lembra naquele nosso grupo da turma 1? Mas se não eu encontro aqui, depois coloco no grupo também. Eu não tenho ele fácil e eu também não sou boa em internet, eu não saberia colocar, eu confesso para vocês. Aqui para vocês disponibilizar o link, eu não vou saber fazer, mas se a Bruna quiser fazer... Enfim, ele fala realmente sobre essa audiência, né? Eu concordo com a Renata e com a Líbria que ela não é obrigatória, né? Mas ela se mostra, na maioria dos casos, bastante útil, porque tem situações onde realmente os sinais são bastante claros. Então, daí na prática eu gosto de aplicar logo, né? Alguma consequência, alguma situação para melhorar essa convivência da criança. Mas até por conta da existência da autoalienação parental e ela ser muito mais frequente do que a gente imagina, tá? É muito comum o pai entrar com uma ação, quando é pai, até pela maioria que a Líbera fala, a maioria dos casos, por serem mulheres, aguarda ainda, né? A maioria dos casos na justiça ainda é das mulheres, se a gente vê, que tem a guarda porque os casais decidem. Hoje à tarde mesmo eu fiz uma audiência, por mim, eu dava compartilhado, os dois tinham condição, mas eles já conversaram antes e decidiram que vai ser unilateral da mãe. Então, assim, a gente precisa atentar ao fato que muitos preferem que a guarda seja da mãe, não é nem porque a justiça concede, mas muitos preferem ainda que a guarda seja da mãe, talvez porque aquela família ainda mais tradicional está habituada em deixar a criança com a mãe, ou ela sempre exercer os cuidados, e tudo bem também, se eles escolherem assim. A lei fala que se for escolhido assim, tudo bem. Só que, depois, o que acaba acontecendo? A guarda é da mãe, em muitos casos, né? Aí esse pai não consegue ver a criança porque está afastado, ele fica lá um tempão fora, ou ele não procura a criança. E do nada ele reaparece e, às vezes, a mãe, se ela tinha um compromisso bem naquele dia, ou, enfim, nem sempre é caso de alienação parental. Ou tem vários indicativos, a criança não quer ir porque cansou de ficar esperando o pai, que nunca vem no final de semana, né? Era para vir, não vem. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Estou falando de todos os pais. Mas a mãe nunca vem. E aí, na verdade, a criança não quer ir por autoalienação, por atitudes deste próprio pai. Por que eu acho a audiência no início do processo bastante útil? E é sobre isso que eu falo nesse artigo. Porque a lei que prevê sobre a guarda compartilhada prevê justamente isso, que em audiência o juiz explica as consequências. E aí, quando você está numa audiência e tem esse sinal de alienação parental, porque o pai ele sempre entra com a ação, sempre alega alienação parental. Todo homem que entra e não consegue ver a criança alega alienação parental. Meio que já está no modelo, parece, perdão, mas de muitas petições iniciais de advogado está no modelo. Assim como nós juízes temos decisões e despachos modelos, advogados têm petição inicial modelo. Porque me parece que todo mundo alega isso. Aí você vai conversar, na audiência você começa a conversar e eles não negam, por incrível que pareça, porque eles só não chamam de autoalienação, né? Mas ele não nega, não, é verdade, eu andei meio sumido, eu estava viajando, eu não estava presente. Quer dizer, ele não nega. Então, assim, na audiência, porque assim, às vezes aquilo que parece evidente, você vai conversar mais a fundo, não está tão evidente. Ou alienação cruzada, já conversei bastante com a doutora Líbera sobre isso, às vezes os dois lados praticam. Então, eu particularmente tenho um pouquinho de medo, assim, receio de ser injusta,
de aplicar uma medida sem ter ouvido a outra parte. E o mais clássico, os advogados, às vezes, só conhecem a versão do seu cliente na audiência. É maravilhoso para o advogado conhecer a versão da parte contrária, contada pela parte contrária. Então, assim, na audiência, a gente tem a oportunidade de escutar os dois lados e, em conjunto, chegar numa conclusão. Então, eu não acho ela obrigatória, concordo com a doutora Renata, tem situações em que nós vamos poder dar uma decisão sem audiência, mas eu acho ela bastante útil, né? Então, assim, esse artigo mais ou menos fala sobre isso, sobre essa audiência na fase inicial do processo de alienação parental, né? Até porque tem esses episódios de autoalienação e de alienação cruzada, que são muito mais comuns do que a gente imagina, tá? A autoalienação é muito comum. Igual a doutora Líbera falou, a alienação parental de idoso também é algo relativamente comum, tá? Só que ele não é nominado. A gente tem dificuldade de aplicar uma decisão porque não tem lei prevendo, não tem lugar nenhum escrito. A própria autoalienação, toda vez que você quer fazer menção a ela, você tem que fazer todo um malabarismo para explicar o que ela é, porque ela não está conceituada. Então, assim, se eu puder dar uma opinião, já que eu acabei me alongando, desculpa, que me pediram para falar do artigo, mas enfim, eu acho que seria legal colocar a autoalienação também na lei, se possível de idoso, mas de idoso acho mais difícil passar, porque tem que ter um debate muito mais, né? Eu acho que não é essa a intenção em termos que... E até acho que ajudaria, porque a lei de alienação parental... Oi, acho que fugiu aqui. Eu até acho que ajudaria, porque, em geral, eu vi que as mulheres não gostam, muitas mulheres feministas acham que isso é uma lei contra, né? Elas, e colocando a autoalienação, a gente está mostrando até, de repente, para as mulheres, espera lá, mas às vezes a culpa é do cara mesmo, não é dela. Porque eles gostam sempre, gente, é clichê. Entrou com a petição inicial, a mãe que não deixa, a mãe que não deixa. Hoje, na audiência mesmo, foi legado isso. A mãe que não deixa. Eu fui conversar um pouquinho mais, mas ela não deixa. Aí deixei ela falar, deixei ele falar. Eles mesmos entregaram. Não, ele que foi embora, foi morar em outro lugar. E não ligava para a criança. Daí ele chegou, e aí eles fazem as contas. Final de semana alternado, o cara conta no calendário. Ele fica sumido meio ano. Aí quando ele volta, ele fez as contas dos finais de semana e quer o final de semana dele garantido. Só que ela já refez a vida dela agora porque ele sumiu. Entende? Não é porque... Claro, gente, alienação super existe. Eu só estou dizendo que a gente tem que saber separar o joio do trigo e só vamos saber fazer isso em cada caso concreto. Cada caso é um caso vai ser autoalienação, outro vai ser alienação da mãe, outro vai ser cruzado, outro vai ser de idoso e assim vai. Tudo acontece, né? Então, eu acho a audiência bastante útil. Mas, assim, para mim, ela tem valido bastante para conhecer melhor as pessoas. Claro que, às vezes, na audiência você não resolve, mas aí você designa uma perícia, óbvio, nem tudo dá. Às vezes, a gente precisa do valioso auxílio dos psicólogos, né? Para nos trazer uma solução para o processo. Mas eu só acho ela bastante útil, assim, não obrigatório, mas útil. Né? E eu falo um pouquinho disso nesse artigo. Mas desculpa, gente, tomei demais. Ó, quando eu for falar no final do mês, a gente restitui esse prazo aí para vocês falar. Me empolguei aqui. Saskia, você não se alongou, você só contribuiu muito, pode ter certeza. Até porque aqui você tem um fã-clube, já viu, né? Um fã-clube forte. Obrigada, gente. Obrigada. É verdade, Saskia. Foi maravilhosa. É uma contribuição necessária, importante, porque é esse olhar também do magistrado sobre a questão. E isso, para a gente debater sobre o tema, é necessário. É uma pena que você não tenha mais colegas, né, doutora Saskia? Oi, entendi. Distribuído nos estados, né? No Rio, Distrito Federal, que esteja só no Mato Grosso do Sul. Eu super entendo, Renata. Dialogando com a gente, né? Assim, fazendo essa troca. Porque é isso, é um momento realmente de reflexão. Porque a gente não pode fazer isso ali no caso concreto, na dinâmica do dia a dia. Sabe que tem muito magistrado comprometido, aqui não deve ter, né, vários exemplos, Brasília realmente é uma referência, mas esse cuidado e esse olhar, que eu já tive a oportunidade de ouvi-la falar algumas vezes sobre esse tema especificamente, faz falta no nosso dia a dia, faz falta. Com relação à alienação parental do idoso, nós temos projetos de lei específicos sobre essa questão. Nós até discutimos no grupo de trabalho se a gente deveria tentar englobar esse conceito na lei da alienação parental. Inclusive está na enquete.
Tá na enquete. Ah, legal. Eu vou ver. Inicialmente, nós decidimos que não, porque teriam outros conceitos, né? O Estatuto do Idoso traz conceitos diferentes. Sim. O exercício dessa consciência do direito do idoso. Sim. Então, tem E se as leis, né, doutora Renata, se a gente coloca muita coisa, às vezes você não consegue aprovar por conta de um detalhe que está fora. Então, realmente, e os casos, embora exista, em relação a idoso, não é tão comum, tá? Até porque, normalmente, idoso só tem briga quando ele tem condição financeira, e a maioria nas varas de família não tem tanta condição financeira, e ninguém briga por idoso que está dando problema, que não tem dinheiro, né? Os idosos, os casos vêm mais quando eles têm dinheiro. Mas, assim, existe sim, existe. Só que, com certeza, a frequência é muito menor, né? Assim, então, não vale a pena, talvez, já que está sendo debatido um tema tão importante como a alienação das crianças, e tentar derrubar na lei. Eu já estou pensando nos malabarismos que eu vou fazer para aplicar, porque, gente, pelo amor de Deus, existe. Então a gente conversa muito, né, Rê, assim, da questão da lei e da dificuldade, gente. Você pensa, a gente estava com uma lei que estava sendo proposta para revogação da alienação parental. Se a gente não tivesse a Renata, enfim, com o árduo trabalho dela e outros profissionais incríveis que atuaram arduamente para poder isso modificar e trazer essa compreensão, a gente teria uma grande possibilidade. Ainda tem outro projeto buscando da lei. Então, é por isso que a gente estava falando que, às vezes, vai ter conceitos que a gente não vai conseguir colocar, vai ter questões que a gente não vai conseguir colocar, porque é uma questão muito maior aqui, que é uma questão legislativa, de aprovação, de você ter aceitação de conceitos, que a gente enfrenta barreiras aqui, e que aí, mais uma vez, mostra o equilíbrio, né? A gente sair dos radicalismos e a gente tentar encontrar um meio termo, o mundo melhorando e aprimorando da melhor forma possível, né? E nesse contexto, incluir E a jurisprudência, né? A jurisprudência, porque a gente sabe que a jurisprudência também é uma fonte de direito. Então, que bom a gente ter jurisprudência de autoalienação, jurisprudência de idoso, e que vai fomentar isso, que vai, entendeu? Fomentar essa aplicação. A Pri Barbiero tem um artigo super bacana sobre autoalienação, e a gente está escrevendo um agora novo para um artigo sobre a autoalienação, e a dificuldade que você tem que encontrar jurisprudência falando sobre autoalienação, jurisprudência sobre esses temas, e por isso que é importante a gente falar, a gente debater, a gente discutir, a gente ter artigo, a gente fomentar esses debates para que isso seja aplicado efetivamente. Né? E a autoalienação... Incluir na lei ajudaria, eu acho, para mostrar assim que a lei não está contra as mulheres, né? Sim. Existem muitos casos de alienação, mas realmente, gente, eu acho que a frequência de autoalienação, eu diria que está empatado em termos na prática jurídica, porque a gente tem muito processo, só que eu não tenho essa estatística, mas eu diria, a minha sensação é meio a meio de casos de que existe alienação, mas para a mesma quantidade que tem de alienação parental, existe de autoalienação. Sabe? Uhum. E isso é uma forma de fortalecer um pouco, talvez, né? Não sei, estava me ocorrendo aqui quando eu vi a doutora Líbera falar, né? Talvez fosse interessante. Já do idoso é fora do assunto, parece, né? Ela não sei se ajudaria, né? Neste momento. Não que o projeto não seja importante, né? Mas que legal, parabéns pelo trabalho. Estou sabendo que vocês estão bastante empenhadas. Fico feliz mesmo. Nossa, muito bom. Mas já fica o convite aqui para alguém abraçar o PL que realmente tenta aprovar a alienação parental do idoso, essa especificidade. Porque senão a gente vai ter a mesma situação. Uma lei que, de repente, é aprovada de uma forma sem tanto debate, sem tanta discussão, uma análise não tão aprofundada, e gera realmente uma lei que dá brecha para uma aplicação, para o mau uso. Então, tem o PL, quem tiver interesse, eu passo o número do PL, não tenho aqui agora comigo, mas tenho nas minhas anotações. E aí já fica a sugestão para alguém abraçar esse PL para realmente se aprofundar, estudar, levar propostas de melhorias para o deputado, enfim, para que a gente também tenha uma lei aprovada nesse sentido com relação aos idosos. Obrigada. A gente agora tem a pergunta da Daniele, que é sobre a guarda compartilhada como uma forma de alienação parental. Eu gostaria que a Daniele abrisse o microfone e explicasse um pouco melhor a pergunta dela para as doutoras Líbera e Renata. Daniele, se você puder abrir o microfone para explanar sua pergunta, por gentileza.
Boa noite a todos. Pouco se fala sobre a questão da alienação parental quando se fala em guarda compartilhada. E muitas vezes eu tenho visto em processos isso sendo usado como meio de acusações falsas de alienação parental. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que é a experiência, o que vocês têm a contribuir sobre esse assunto. Eu falo, Renata, você fala. Falo primeiro, então, já que eu estou com o microfone aberto. Oi, Daniele. Então, o que eu vejo, assim, aquilo muito que a Saskia falou, é justamente esse olhar acurado do magistrado, de ter um olhar na criança, entender as necessidades da criança e entender que, nesse caso, eu posso ter uma autoalienação parental. Eu acho que a guarda compartilhada, ela não é estanque no nosso sistema. Ela é uma regra, mas a forma como essa guarda compartilhada ela vai ser construída, isso depende, por óbvio, desse contexto familiar. Porque eu não posso simplesmente impor uma guarda compartilhada que vai se tornar uma guarda alternada de uma forma prejudicial à criança. Aí aqui a importância de se analisar aquelas necessidades, aquele núcleo familiar e verificar quais são as necessidades. Essa guarda compartilhada, ela é sim importante, porque a gente pode entender, e o professor Rolfo faz uma distinção muito interessante, entre guarda compartilhada física e guarda compartilhada jurídica. Sim. Eu posso ter uma guarda compartilhada jurídica no sentido de um reforço do exercício da autoridade parental. Porque o exercício da autoridade parental, que é o meu direito de saber a questão da escola dos meus filhos, saúde dos meus filhos, participar ativamente dos meus filhos, pode não ter necessariamente a ver com a base de moradia, que às vezes eu posso ter em determinadas situações a necessidade de uma base de moradia, para que justamente não seja aquela criança, vire criança mochilinha, o próprio Conrado fala isso. Então, eu acho que é muito a necessidade de você não aplicar decisões genéricas nesse caso. Aplica o guarda compartilhada, vê um dia na semana, dorme tal dia. Isso não é guarda compartilhada, esse espírito não é da lei. A lei fala em tempo equilibrado, ela não fala em tempo igualitário. E aí a importância da gente observar isso, de que forma que ela vai ser aplicada naquele contexto, dentro daquela realidade, ela vai ser aplicada de uma forma, em outra realidade ela vai ser outra. É que eu acho que a gente falta olhar, e falta inclusive o Poder Judiciário, até mesmo nós olhar para a criança. Aqui a gente fica discutindo como se a criança fosse um objeto. Não, é a criança, o superior interesse é dela, o que é melhor para ela, dentro daquela categoria, daquele momento de evolução dela, dentro do momento da faixa etária dela, o que é melhor para ela. E não é para o pai, não é porque fica mais cômodo para o pai pegar tal hora, não, o que é bom para aquela criança, o que é bom para ela. E é esse, eu acho que é o olhar fundamental que a gente tem, é o olhar para a criança. Não sei se eu contribuí, Daniel. É importante também a gente separar, né? O que é guarda, o que é convivência, o que é autoridade parental. É importante a gente ter esses conceitos definidos, para que a gente possa realmente ter efetividade, né, com relação à guarda compartilhada. O que a gente percebe muitas vezes, e isso assim na minha prática profissional, e olha que eu não sou uma advogada tão antiga assim, mas quando eu comecei a advogar com direito de família, as pessoas chegavam, não, eu quero guarda unilateral. Isso já não existe mais. Hoje as pessoas eu sei que a guarda é compartilhada. Como é que agora vai se dar a convivência? Então, é importante determinados conceitos e a gente levar isso em termos de aplicação prática, porque isso gera mudança de comportamento de padrão social, cultural. Então, quando falam que a lei da alienação parental é uma lei que, de alguma forma, prejudica a mulher, eu penso completamente contrário. Eu fico, gente... a partir do momento que eu tenho uma busca por privilegiar uma convivência equilibrada, que vai me dar a possibilidade, depois, em um eventual término de relação, um equilíbrio de cuidados com relação aos nossos filhos comuns, isso vai tirar um peso das minhas costas com relação ao cuidado, porque cuidar, educar, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Não é só ficar com a criança, é educar. Então, se eu tenho alguém que está disposto a fazer essa parceria de cuidado, de estar ali, inclusive com relação ao tempo físico de permanência com a criança, isso não pode ser considerado um prejuízo para a mulher. Isso não deve ser considerado um prejuízo, muito pelo contrário. Vai permitir que eu tenha tempo para poder me desenvolver profissionalmente, que eu tenha tempo para poder produzir academicamente, enfim, sair com as amigas, seja lá com o que for que eu vou gastar meu tempo. Mas eu vou ter um tempo para mim enquanto mulher. E isso não pode ser considerado uma forma de
tirar um benefício da mulher dentro do contexto familiar. Eu acho que é uma leitura muito equivocada quando a gente percebe dessa forma, que guarda compartilhada de alguma forma gera um desequilíbrio para a mulher que tinha uma situação de poder com relação aos seus filhos. Vamos repensar. Exato. É importante isso que a Renata trouxe, desses conceitos, porque a gente vê, né, Renata, até mesmo no Poder Judiciário, a confusão que se faz em autoridade parental e guarda, né? A autoridade parental ela não pode ser reduzida por nenhuma das formas da guarda, ainda que eu tenha uma guarda no lateral. É isso que a Renata falou, é extremamente importante. E aí a gente vê também, e aí eu acho que é uma questão de educação governamental, institucional, de N questões aqui, que guarda compartilhada, né, não é eu pegar a criança para almoçar e passar final de semana com a criança. Guarda compartilhada, eu tive até um processo que a gente teve que ingressar com uma ação de regulamentação de convivência, obrigando o pai a pegar uma criança deficiente e levar na fonoaudióloga, buscar no colégio. Por quê? Eu tenho que impor de alguma forma, porque isso é responsabilidade parental. Isso não é um posse, isso é responsabilidade parental, é inerente à sua parentalidade, entendeu? Então, isso é uma questão extremamente importante. Que é guarda compartilhada? Ótimo, guarda compartilhada, mas guarda compartilhada, como a Renata disse. Eu tenho responsabilidades parentais. E aí também é importante a gente estabelecer quais as responsabilidades parentais, e não simplesmente dia de visita. Eu até coloco, às vezes, um acordo meu, eu falo, é bobeira. Eu falo, não é bobeira, não. Eu quero colocar aqui que no dia que estiver com você que vai fazer a tarefa. A tarefa é sua. A tarefa é sua. Se tiver que levar no dentista, cumprir os horários. Por quê? Porque isso é autoridade parental. Isso é responsabilidade parental, isso não é guarda. Se eventualmente tiver uma viagem, se eventualmente tiver um compromisso de trabalho, a responsabilidade de quem vai cuidar da criança é sua. Se você vai deixar com sua mãe, se você vai contratar uma babá, sabe? Isso gera uma questão de equilíbrio. É claro que se houver consenso, se tiver com diálogo, você pode, hoje eu te cubro, amanhã você me cobre, se vai bem. Não tem diálogo, é o seu dia, sabe? E nesse dia você tem que se responsabilizar pelo cuidado, tem que se responsabilizar pelas atribuições da criança. Então, se tiver realmente a guarda compartilhada pelo nome, né, o exercício dessa autoridade parental sendo nulo, aí a gente não tem a efetividade do instituto como um todo, né? Não adianta a gente colocar ali a convivência. Então, é importante que quando a gente fala de alienação parental, a gente leve essa bagagem também desses conceitos para o entendimento do cliente. E a lei da alienação parental, ela tem uma importância simbólica muito gritante até, porque é uma lei fácil, gente. É uma lei que cabe em 2 páginas. Você imprime a lei, o cliente consegue ler a lei, consegue compreender o que é um ato de alienação parental e quais são as consequências. Tem um efeito pedagógico muito grande. E quando falam assim, não, mas nós temos aí outros dispositivos na nossa normativa, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil, na própria Constituição Federal, que já resguardariam esses direitos, mas ela não tem o efeito pedagógico que a lei da alienação parental tem. Ela não tem a facilidade da leitura que a lei da alienação parental tem. Então, todo esse conjunto tem que ser analisado quando a gente pensa numa lei. Essa facilitação também para a gente levar ao cliente, à parte, a pessoa envolvida ali diretamente, de que forma, que aquele comportamento que ela está fazendo é uma alienação parental, é uma autoalienação parental, quais são as consequências daquele comportamento, né? O que pode, por fim, gerar. Então, isso tudo a lei da alienação parental promove. E tanto promove que nós estamos aqui, 9h30 da noite, discutindo isso após 10 anos da lei aprovada. Então, tanto debate gerou e tanta discussão sobre a questão existe hoje, que o debate está super acirrado. Imagina se não tivesse lei, né, Renata? Imagina se não tivesse lei, né? Como é que a gente estaria hoje, né? Só com os dispositivos do Código Civil, de guarda compartilhada ou do ECA, né? Busque a apreensão, né? Vamos buscar a apreensão das crianças para ter direito. Porque a criança pega a criança, faz um BO e é isso, né? Saskia, tá com a gente? Pergunta aqui, a partir das discussões no chat, que é a anamnese como um cliente que alegato de alienação parental deve ser feita com muito critério. Daí a Roberta Barcelos perguntou como as doutoras, como advogadas experientes, como vocês fazem essa anamnese com o cliente, se costumam encaminhar para um psicólogo, como isso é feito?
Uhum. Essa anamnese, ela é, assim, fundamental, tanto que eu acho que no primeiro contato que a gente tem, a gente, no mínimo, 1 hora e meia, às vezes 2, né, a gente para conversar, para entender, porque não adianta a gente quer, doutora, eu quero isso, você quer, mas peraí, como é que é o contexto? A gente tem que entender o contexto 360, qual é a realidade daquela família. Eu nunca tive uma situação igual a outra. E eu já tive casos, sim, de autoalienação, de receber o cliente e falar assim, olha, você quer um regime de convivência? Eu não vou alegar alienação parental aqui, porque eu tenho uma autoalienação, porque eu tenho uma imposição de uma nova companheira, eu tenho uma situação, meus filhos não querem ver porque eu tenho uma nova namorada. Ok, então a gente tem que reconstruir esses vínculos. E às vezes essa autoalienação e alienação, elas ocorrem concomitante. Tem inclusive um julgado no Tribunal de Santa Catarina, se vocês analisarem, é muito interessante. Ele fala sobre autoalienação e alienação parental concomitante. E aí eu acho a importância da gente fazer essa anamnese e entender esse contexto, né? E eu acho que nós, gente, e isso eu penso muito, eu falo, talvez a gente não fique rica, né? A gente que advoga na área de família, mas eu acho que a gente tem um papel social muito importante, um papel social fundamental. Eu não pego, e ainda mais assim, né? Eu digo até eu, atualmente presidente do BDFAM, eu tenho um compromisso institucional ético também. Eu não posso pegar uma situação em que eu vou advogar essencialmente para uma alienadora ou um alienador e fomentar essa alienação, enfim. Então, eu acho que a gente também tem um papel ético muito importante para a gente compreender, e por isso essa importância da gente fazer essa leitura 360 desse contexto social em que a criança está vivendo, né? Funcionar como freio de mão também, às vezes, né? Às vezes a gente precisa puxar o freio de mão do cliente. Quantas vezes a gente está ali com a parte envolvida emocionalmente, que extrapola, e o advogado muitas vezes não tem ali a coragem de falar, olha, você está errado, você está equivocado, eu não vou defender esse ponto de vista por isso, por isso, por isso. Então, e isso é um processo, gente. Isso é tão complexo, as questões familiares são tão complexas, que, por exemplo, quando pega um conflito muito acirrado, eu faço uma espécie de assessoria às mensagens de WhatsApp durante um período. Porque as pessoas precisam aprender a se comunicar de novo. Nessa nova modalidade de família que ela passa a pertencer. Sai de uma família nuclear, vai para uma família binuclear, e elas não conseguem se comunicar. Então, e esse trabalho, que é um trabalho que é duro, que é complicado, que exige de nós profissionais, a gente vê que isso gera bons frutos ao longo do processo. Porque você deixa de ter uma produção de prova negativa e você passa a ter uma comunicação eficiente. Isso o cliente vai levar para a vida. Isso ele vai levar para a vida dele. Então, existe realmente essa questão não só de fazer uma escuta apurada no primeiro momento para o acolhimento, mas esse acolhimento um pouco mais longo nos primeiros passos de um eventual processo, quando estiver discutindo pontos de acordo, enfim. Esse cuidado nessa fase inicial com a pessoa que está ali envolvida no conflito familiar, ela é necessária para que se tenha realmente... Eu falo que o bom cliente é o cliente que não volta, né? Assim, para mim, em direito de família, o bom cliente é o cliente que não volta. É o cliente que me indica para outros, né? Que tem em mim uma referência, mas que ele não volta com a mesma demanda. Então, assim, é isso que eu busco. Quando eu vejo que o cliente tem autonomia para poder resolver, eventualmente até faz uma consulta, estou com dúvida com relação a isso, olha, minha filha cresceu e agora exige-se que mude, é uma questão da convivência, qual é o entendimento? Aí tudo bem. Então, essa preocupação ética que a Líbera pontuou bem, ela é necessária para quem quer atuar com direito de família. Ela é imprescindível, porque a gente está entrando dentro da casa das famílias. A gente está fazendo um trabalho que vai repercutir ao longo de uma vida, de várias vidas, né? De várias vidas que estão naquele contexto familiar. Não é uma atuação pontual em que se tem uma indenização ali ou não se tem uma indenização e acabou, a pessoa leva a vida dela. Não, o impacto ele tem ali reflexos que a gente não consegue nem dimensionar, às vezes, enquanto profissionais. Então, essa preocupação ela tem que estar presente, não só no momento inicial de receber, de acolher esse cliente, mas ao longo do processo como um todo, inclusive funcionando como freio de mão. Eu falo, cliente, olha, às vezes eles não gostam, né? Às vezes, bom, mas é esse meu ponto de vista, é isso que eu acredito, e enfim, é o que tem para hoje, e vamos juntos, sabe? Então, é necessário que a gente possa também ter essa postura firme e ética e correta e pensar na família como essa dinâmica continuada. A gente vai embora, a família fica. O Dr. Fernando Sauser pediu a palavra aqui no nosso
chat. Por favor, doutor Fernando. Vamos pensar se a gente vai dar palavra. Fernando. Boa noite, Líbera. Boa noite, Renata. Boa noite, todo mundo. Então, eu só queria pontuar uma coisa nessa discussão que eu acho que a gente não pode esquecer também, que eu acho que guarda compartilhada e alienação parental, ela está integrada, além do sistema de proteção integral da criança, ela está em outro sistema. E a gente fica vendo discussão de Maria da Penha, e todo mundo, quando vai defender alguma coisa, já apela para a Carta do Pará. Na Carta do Pará também, uma das coisas para acabar com a violência contra a mulher, o empoderamento feminino, é a quebra de estereótipo. E a guarda compartilhada e a alienação parental, ela vem para quebrar o estereótipo da mãe cuidadora e do pai provedor. Então, dando essa efetividade para a lei, ela tem esse lado também que tem que ser ressaltado e tem que ser lembrado. E por causa do artigo que eu estou escrevendo com a Bruna, eu tive que me debruçar em umas coisas. Eu acho que a gente tem que também trabalhar nessa questão de quebra de estereótipo, vulnerabilidade e vínculo afetivo. Então, se a gente for pensar, a gente tem que passar para o legislador também o seguinte: os vulneráveis escolhidos pelo legislador constituinte na Constituição foram dois, foram o idoso e foi a criança, que eles têm atenção absoluta e prioritária. Então, às vezes, hoje eu estou convencido que às vezes a gente tem algumas discussões aqui que a gente está voltando para uma época do direito, que a gente está com uma necessidade muito grande de tudo ser positivado. Mas eu acredito que a lei de alienação parental pode ser aplicada para o idoso, igual a Lei Maria da Penha, pode ser aplicada para criança, para adolescente e para o idoso, independente do sexo, porque a gente tem que ver na Constituição. A vulnerabilidade concedida à criança, ao idoso e ao adolescente, ela é constitucional. A concedida à mulher, que foi considerada constitucional pelo STF, ela é uma vulnerabilidade legal. Ela não pode sobrepor a do idoso, da criança e do adolescente. Até porque a Constituição fala prioridade absoluta. Aí vai o Estatuto do Idoso e o ECA e complementa falando que, além de prioritária absoluta, ela tem que ser integral. Então, a gente tem que conversar muito sobre isso. E outra coisa que está falando da questão da audiência do 1584, a do 584 ela pode ser opcional. Mas quando chega no momento que se discute inversão de guarda, qualquer coisa, a do 1585 é obrigatória. A do 1585 é obrigatória. Só que, às vezes, a gente vê algumas coisas falando aí que eu acho que a gente tem que colocar o dedo em certas feridas. Está aí a doutora Saskia, está o doutor Gerardo, está a doutora Ângela, que eles aplicam isso nos processos deles. Eles aplicam por quê? Porque eles sabem que dá resultado, porque eles sabem que é o jeito mais humanizado de fazer essas coisas, porque eu vejo muito promotor, muito juiz reclamando quando vai falar dessa audiência, fala assim, dá muito trabalho, mas é para dar trabalho mesmo, é para dar trabalho. E às vezes, querendo ou não, a autoridade que um juiz tem, que um promotor tem, ela não pode ser desprezada nessas ações, porque às vezes uma advertência fria no papel, ela não tem o mesmo valor de uma advertência dada em audiência, no olho com a parte, e reduzida a termo. Então, tudo isso a gente tem que fazer, porque o procedimento é válido. Não adianta nada a gente fazer a lei da melhor forma possível, grafar ela com letra de ouro, se a gente não tiver procedimento, não tiver capacitação. E uma coisa que foi muito bem falada aí também é a retaguarda para os peritos judiciais, principalmente os que são funcionários e servidores do TJ, porque nada eles mais são do que servidores do Estado. Então, se eles estão sendo culpados, processados por alguma coisa da conduta dele, na verdade é o Estado que tem. O Estado tem que dar guarita, tem que fazer. Porque conhece a pessoa que está lá. Se o próprio juiz achou que o serventuário que está a serviço do juízo dele não fez nada de errado, ele vai deixar essa pessoa ser processada injustamente? Isso daí não é sistema. Não é sistema. E aproveitar uma coisa que a gente fala muito, rede. Violência contra a mulher, violência psicológica contra a mulher, contra o idoso, contra a criança e adolescente, é a mesma coisa. Eu acho que às vezes a gente tem a nossa rede tem muitos ramais, que eu acho que se a gente simplificasse e desse uma capacitação mais específica para as pessoas lidarem com os três lados, em vez de ser estanques, como é hoje,
às vezes, quem trabalhasse ia ter mais capacidade para ver o que é alienação parental, o que é uma violência doméstica contra a mulher, para todo o cenário, que é ter uma visão melhor, ter a visão de floresta em vez de ter as visões de tanques de árvores como hoje tem. Eu acho que é só isso aí que tinha que pontuar, e vocês duas aí não tem mais o que falar, vocês foram excelentes todas as intervenções aí. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Fernando. Você é show de bola. E o que você falou é verdade. Esses dois últimos pontos que você falou, e é até o que eu coloquei ali na minha fala, é a necessidade que eu vejo dessa integração. A gente trata separado, criminal, trata vara da infância, família, né, delegacia da mulher como se fossem coisas completamente diferentes, mas afeta todo mundo, porque uma violência doméstica contra uma mulher, ela vai afetar o regime de convivência daquela criança. Quantos nós temos problemas em promover o exercício de convivência familiar, porque o pai não pode ter mais contato com a mulher, porque tem medida protetiva, e aí eu tenho um regime de convivência absolutamente prejudicado aqui, e para a gente conseguir estabelecer, às vezes, regime de convivência é absolutamente difícil. Então, eu acho que essa necessidade de comunicação entre todos essa esfera, toda essa rede, ela é indispensável. E é aquilo que eu estava falando, Fernando, eu não posso ter um depoimento especial em delegacia, não obstante eu tenha uma lei que permita, mas se uma pessoa que está tomando um depoimento especial em delegacia não sabe o que é um conceito de alienação parental, não sabe o que é um conceito de falsas memórias, como que eu vou ter um depoimento especial nisso? Eu vou ter uma questão absolutamente fechada aqui. Então, assim, eu acho perigoso. Eu também estou com 2 processos em que eu pego, eu trocando hoje mesmo ideia com a Paula Guitti, a gente está com processos assim, e que a gente viu que depoimento especial tomado em delegacia exatamente da mesma forma, exatamente com as mesmas palavras, seguindo, sabe, o copia e cola, que isso jamais pode ocorrer dentro de um processo nesse sentido. Eu tenho que ter, né, uma dinâmica de contraditório, enfim. Mas obrigada pela sua fala, Fernando, sempre pontual. E só falar isso, você viu que foi do meu mestrado, né, Fernando? Que eu escrevi na minha dissertação e sem a te conhecer eu tinha te citado, lembra? E aí você leu, eu te mandei e falou, você tá aqui. Mas respeito demais, Fernando, admiração, viu, querido? Um beijo. Olívia, só nessa sua linha aí, eu acho que a gente podia até pegar na Constituição, a gente vai lá pro 226, e que ele vai falar o seguinte, que a gente podia criar as varas para solucionar violência intrafamiliar, que aí abarcava todo mundo. Você não colocava, porque naquele evento lá de Ribeirão Preto do André, o próprio promotor que foi dar a palestra, ele falou, olha, os promotores da infância, eles puxam sardinha para a lei de alienação parental. O da violência contra a mulher, eles puxam sardinha para Maria da Penha. Então tem isso, cada um puxa sardinha para o seu lado. Fernando, é uma disputa que você vê, né? A importância, o juiz se colocasse intrafamiliar, aí parecia que era todo mundo igual, aí acabava com isso. Às vezes o termo tem o poder de modificar. É o poder das palavras, né? O poder significante das palavras, né? Pesados, obrigada pela participação de todos que enviaram perguntas, comentários pelo chat. Muito obrigada, foi um debate muito bom. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Ana Medeiros para a finalização da nossa conferência de hoje. Estão me ouvindo? Abri aqui o microfone. Boa noite para vocês, mais uma vez. Vocês não imaginam a felicidade de ouvir essas 2 meninas. Eu queria comentar a respeito do posicionamento da Renata. A Renata disse que realmente a gente precisa se posicionar em relação à lei, o que precisa ser alterado. E realmente eu penso exatamente isso. Nós, como a Pares e vocês que estão participando, eu acho que a gente tem que realmente se posicionar e se posicionar com conhecimento. E o Observatório de Alienação Parental é exatamente isso. É um aprofundamento, conhecimento, capacitação. Então, eu realmente concordo com você, Renata, que realmente devemos nos posicionar. O que tem que ser alterado, realmente a Lei Maria a alienação parental, revogação é um verdadeiro absurdo. É a mesma coisa que a gente dizer, olha, vamos revogar a Lei Maria da Penha porque tem falsas denúncias de abuso, de violência contra as mulheres. Então, a gente precisa realmente alterar o que precisa ser alterado, mas ela é primordial.
podem até revogar, mas vai continuar existindo os atos de alienação parental. Eu queria também falar sobre, a Líbera comentou, até sobre uma fala sua, que você disse que também mudar o nome de alienação parental para alienação familiar, que foi a própria direção do IBDFAN que entende que mudar, as pessoas ainda, as leigas, mal conhecem o que é alienação parental, e mudar agora para alienação familiar vai confundir. Mas eu acho que vocês devem lá, olha, ir no Rodrigo, porque o Rodrigo é um defensor que as palavras têm poder e mudam. Então, eu entendo também que alienação familiar é um nome que a gente deve trabalhar, tá? Eu queria agradecer muito, Renata, te conheci uma menina quando você foi eleita no congresso lá de Belo Horizonte e tô vendo, você tinha ganhado, tinha sido eleita, a Líbera também naquele mesmo ano, e eu vi uma luta de Davi contra Golias, e realmente nesses anos que você esteve, eu vi a sua evolução. E você não imagina a felicidade de ver. De meninas, vocês estão agora umas jovens guerreiras, advogadas, combatentes, estudiosas, e que vocês vão ouvir falar muito dessas duas, viu? A Líbera, não preciso nem dizer, minha presidente do IBDFAN, somos vizinha de prédio, eu falo que ela é minha filha, que ela tem que... eu puxo a orelha, elogio, Então, a Líbera... conheci a Líbera já faz tempo, né, pelo IBDFAN, e também vi a evolução dessa menina que começou fazendo mestrado, depois dando aula, escrevendo artigos, participando desse debate agora nesse grupo. Então, vocês não imaginam a alegria que é ver vocês, meninas que agora já estão jovens, tá? Então, muito obrigado. O Observatório de Alienação Parental, o APAR, agradece esse tempo de vocês, que vocês esclareceram para a gente, e muito obrigada. Estamos muito felizes, tá? Nós queremos também deixar um convite para vocês todos. Na próxima semana, segunda-feira, no mesmo bate-horário, segue nossa conferência com a palestra, com as convidadas Cláudia Prete, psicanalista que está conosco desde o primeiro encontro, tenho visto ela desde o primeiro, ela está aqui firme conosco. Então, e também com a defensora pública, Elisa Cruz, que é defensora no Rio de Janeiro. E olha o tema delas, tá? Alienação parental. Cadê? Alienação parental. É uma questão de gênero? O que vocês acham? Tema instigantíssimo. Então, vocês todos estão convidados. Por último, gostaria de reforçar que vocês respondam à pesquisa do IBDFAN, que é muito importante esse nosso posicionamento, e também com as sugestões. Então, eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite, até segunda-feira, fique com Deus, tá? Beijo para vocês. Obrigada, pessoal, de coração, muito obrigada. Oi, Renata, e você sabe que eu faço aniversário dia 25 de agosto, um dia depois de você, lembra? Então, tá explicado! Olha isso, essas duas tinham que ser na mesma noite mesmo. Obrigada, gente, foi muito legal. Obrigada por essa troca, viu? Obrigada pela oportunidade, gratidão, viu? Obrigada. Responda a enquete do IBDFAN, associados do IBDFAN, respondam a nossa enquete, por favor, e divulguem. Já foi enviado por e-mail, né, Renata? Para os associados já foi enviado por e-mail, não deixem de responder. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, duas queridas, com um conhecimento absurdo, palestra maravilhosa. Assim, não esperava nada menos de vocês. Girl Power total foi hoje, tá? Fechamento, então, com a nossa diva do APAR, doutora Ana Medeiros, não poderia ser melhor. Queria cumprimentar o doutor... Diva, ela é diva. No APAR, a diva é a doutora Ana Medeiros. Sim. Queria cumprimentar a presença do doutor Luiz Paulo Vieira de Carvalho, que está nos prestigiando hoje, mestre de todos nós. Muito obrigada pela presença, Luiz Paulo. E Bruna, a todos os presentes. Bruna, senhora. eu vou fazer um registro aqui. Não sei se vocês viram, mas ele agora já saiu, mas ele esteve durante um bom tempo. Marcelo Truzzi. Ouvindo a nossa prece, tá?
Não passou desapercebido, mas eu ia deixar passar assim, sem nem mencionar. Beijos, Bruna. A palestra foi excelente. O Marcelo. Obrigada, Luiz Paulo. O Marcelo atrás da musa, com toda razão, entendeu? Foi muito boa, gostei muito. Eu estou fazendo um parecer aqui, por isso que eu não entrei. Estou fazendo um parecer, mas estou ouvindo vocês. Mas eu vi que você está quietinho. Eu estou de pijama, acabando um parecer. Né? E meio barbudinho ainda, entendeu? Aí não ia aparecer assim, mas eu estou escutando vocês o tempo todo. Excelente. Parabéns a todos que serviram, as palestrantes, muito bom mesmo. Obrigada, querido. Um beijo. Beijo grande, tudo de bom sempre. André, quem mais está aqui? Carol, Marta. Meu Deus, tanta gente bacana aqui. Turma 1, turma 2, turma 3. Todas as turmas. Tudo junto e misturado. Advogada aqui do Rio, doutora Fernanda Machado. Um beijo grande, querida. Beijo para todo mundo, amigos queridos. Alegria, obrigada. Bruna, estou de minha também, fazendo prazo para STJ, que nem Luiz Paulo. Ouvido em vocês, um olho na outra tela. Essa vida nossa bandida. Verdade, Fernanda. Um beijo, pessoal. Deus, Beijo obrigada. grande, gente. Ô, Apares, por gentileza, como sempre, permaneçam. Eu vou tomar um vinho porque eu sou filha de Deus. Tchau. Líbera, Renata, olha só, Obrigada, tem que ter uma aglomeração também por conta do aniversário. A gente está somando créditos de aglomerações. Estamos aí, Bruna. Setembro nós estamos aí o Marcelo vai dar aula na turma de pós-graduação. Eu sabia antes de você. Porque se não desse certo com o Marcelo, eu ia fazer um trabalho assim, por trás dos bastidores, para que a aula acontecesse. Falando com quem? Com a doutora Líbera. Né? Você viu que eu também vou dar aula aí, então daqui a pouco sou eu, viu? Daqui a pouco eu tô aí também. Massa, venha. Rio de Janeiro aguarda vocês de braços abertos. Chantagem afetiva você ia fazer, né, Bruna? Muito bonito. O que, doutora Ana? Você ia fazer uma chantagem afetiva com a Líbera, né? Claro, eu sugeria. Aí o Luiz Cláudio criou uma certa resistência. Não sei, Bruna. Eu falei assim, olha só. Se você conversar com o Marcelo ele disser que não tem problema. Eu converso com Líbera. E aí tá tudo certo, porque eles vão pro Rio. Bruno, o coordenador também sou eu. Eu sou o primeiro. A Líbera já estaria convidadíssima, independente da opinião do Luiz Cláudio. Tá certo, Luiz Paulo. Isso mesmo, viu? Um beijo a todos, queridos. Boa noite. Saskia, muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Beijo, Paulinha, meu amor. Beijo, Pares. Ana, musa de batom vermelho. Beijo. Bruno. Beijo, gente. O Apar tá de parabéns. Estou adorando seguir o Instagram e acompanhar os eventos. Estou arrasando. Beijos. Beijo. Obrigada, Fia. Quem tá de host? Elisa. Eu. Tudo bem aí? Agora foi? Acho que só gente, sobramos hoje nós. foi sensacional! Assim, Elas são maravilhosas, hein? tô até com gente, foi muito bom. Mas foi assim, bom. Fluiu, né? Muito foda. Foi muito O foda. que dizer de tão bom? Muito bom. Foi. Foi cacete, entendeu? Foi muito bom. Porra, assim, profundas, conteúdo bom. Por mais que... Edia, eu quero te ouvir, mesmo sendo advogadas, falando. O que você achou? Gente, outro nível. O que é isso? Não, queria te ouvir. Eu falei, cara... Fala, eu fiquei Clara, preocupada. Eu falei, se objetiva. Edia achar chato, Exatamente. gente, o que eu vou fazer? Clara, objetiva, gentis, bom senso, desconfiômetro. Eu ficaria a noite inteira aqui elogiando. Exatamente. Bom, que bom. Achei, assim, excepcional. Achei que a coxinha funcionou... Olha só, Roberta, Lênia, Sabrina,
Fabrício, vocês estão fantásticos. Carol, desculpa. A organização, assim, Elisa pegou, fez um cursinho com vocês intensivo, que foi a melhor coisa. Mas, assim, a coxinha funcionou muito bem hoje. Hoje, eu nem sei, gente. Eu tô tão, assim, elétrica, eu não sei nem como é que eu vou dormir. Porque foi muito bom. Foi muito bom. Mas eu acho também que esses encontros que a gente está fazendo, né? Nada como a prática, nada como você ir fazendo várias vezes, você vai pegando a manha. A gente poder estar aqui trocando essas ideias, trocando impressões, isso é muito importante também. Né? Então, encontro nosso é um grande aprendizado. E hoje acho que foi um sucesso absoluto. Estou muito feliz. Mas, Lilibet, é muito o que a Jane falou, é uma questão de pessoas educadas e pessoas com desconfiômetro, porque existe uma educação na tecnologia também, de esperar a fala do outro, de esperar o tempo do outro. Então, a gente vê, teve muito mais participação, teve a participação da doutora Sassi e a participação do Fernando. E, assim, foram pontuais, falaram, não cansou e, de novo, a Líbera e a Renata pegaram. Então, assim, sensacional, por conta também do nível das pessoas. Tem isso que a gente precisa ficar atento. Sabrina Mas também, acho que a Sabrina, acho que a Sabrina foi espetacular. Fez links excelentes, instigou, organizou as perguntas, trouxe, foi muito bom. Sabrina, foi excelente. Foi muito bom. Bem achei. Perguntinha, Sabrina, obrigada. A primeira perguntinha. Foi ótimo, Sabrina. Parabéns. Muito bom. Eu achei que foi maravilhoso, assim, ficou tudo muito integrado e apesar de várias pessoas falando, assim, a interação se deu de maneira harmônica, não houve atropelamento, igual aconteceu na semana passada. Foi, assim, maravilhoso. Eu fiquei também aqui em estado de êxtase. Muito e teve quórum bom, né? Não diminuiu das outras semanas. Continua com 3 páginas aqui. Podia diminuir a audiência. Diminuiu, hoje tinha menos gente. Mas a gente bateu umas 68, 70. Eu acho que teve algum outro evento hoje também, eu não lembro qual, mas não, ia tiveram ter, né? outros 2 eventos hoje. Sim. Assim, Glícia carrega... Um da Fernanda Barreto e do Pablo Stolze, que era um pouco... Isso. Não, e tem outro da BCF também, da Associação de Psicologia Jurídica também. Então, assim, tinham outros eventos rolando. Mas, de toda forma, o que acontece? E assim, existem os palestrantes que não adianta. Eles carregam muito mais gente. Então, Conrado e Cristiano, não tem jeito, entendeu? É um negócio mais bombástico mesmo. Mais pop, né? Mas, de toda forma, eu acho que, assim, em matéria de conteúdo hoje, até o momento, eu acho que foi o mais profundo, mais denso, que mais somou em conhecimento para a gente e para quem estava assistindo. Eu não sei se tiveram essa percepção, mas para mim foi o de hoje, sabe? Muito bom. Acho que elas saíram muito ao tema também e apresentaram que estava focado. Não, e mais, umas fofas, entraram em contato antes comigo para confirmar, entraram antes na coxia, então tinha aquela organização já entre elas feita de que Renata fala primeiro, o que vai abordar, Líbera entra depois. Acredito que na próxima a mesma coisa vai acontecer. Elisa hoje fez contato comigo para poder pegar o contato da Cláudia Prete. Cláudia Prete também fez contato comigo para poder reforçar a questão da Elisa. Então, acho que vai rolar uma comunicação para que funcione bem também na próxima segunda-feira. Mas eu acho que cabe também, por mais que eu faça contato com eles, estipule tempo e tudo mais, se entre eles não fizerem um contato para ter esse entrosamento, eu acho que não funciona tão bem. Entendeu? Que eu acho que foi o que faltou um pouco, de repente, na semana passada. A Renata sobrou 5 minutos dela e a Líbera falou mais. Então, olha, ficou perfeito o tempo. Sim, sim. Eu acho que pararam também, né? Teve